Quando a gente vai começar a fazer o processo de localização de falha, o primeiro procedimento é usar o refletômetro para a gente conseguir enxergar o final do cabo. Então, sempre que eu ligo o refletômetro, ele automaticamente já inicia o teste e já vai me posicionar o final do cabo. Se eu quiser identificar se aquele ponto é o final do cabo, eu posso pedir que um operador, no final do cabo, faça um curto entre a blindagem e o condutor, para que a gente consiga verificar se nesse ponto a onda vai mudar. Quando ela fica para cima, significa que o circuito está aberto. Quando a onda fica para baixo, significa que houve um curto-circuito. Então o equipamento automaticamente já posiciona, você já vai saber qual é o final do cabo, já está identificado aqui. Se o cabo estiver em curto, já vai aparecer uma deflexão para baixo, mostrando onde é o ponto que houve a falha. Se eu estiver com dúvida com relação ao tamanho do cabo, eu posso, por exemplo, medir a fase vizinha para verificar se está me aparecendo os mesmos resultados. Então, reflexão para cima, o cabo está aberto. Finalizando esse processo, quando a falha é uma falha de alta impedância, a gente precisa usar o gerador de impulso. Então, depois de usar o refletômetro, a gente vem no gerador de impulso. Nós vamos ligar o equipamento. Após ligar o equipamento, verificar se a chave de emergência está liberada. Heater, a gente não usa no Brasil, porque alguns países faz muito frio e pode congelar dentro do equipamento. É um aquecedor interno. A EDP não vai usar isso. Quando eu vou usar o refletômetro conectado no equipamento, eu posso fazer o mesmo tipo de teste como se o refletômetro estivesse sozinho. Quando o refletômetro está acoplado no equipamento e eu quero usar ele para medir, da mesma forma, coloco no modo radar, modo de descarga fica no meio, não fica para baixo, aqui é modo contínuo, ele fica no meio, modo de operação, capacitor discharge, esse modo, o refletômetro só consegue trabalhar quando está nesse modo. Aqui o ajuste de tensão fica em 0 e no caso da EDP quase sempre vocês vão deixar em 9 kV mesmo, ajustado aqui. Perfeito. Quando eu faço esse procedimento, o refletômetro ele está acoplado no equipamento e ele vai dar para mim o mesmo resultado como se ele estivesse trabalhando sozinho. Então perfeito, eu já fiz esse procedimento, já identifiquei. Agora é uma falha de alta impedância, eu preciso saber qual é o nível de tensão da falha. Então qual que é o procedimento? Eu vou colocar no modo direto. Modo direto significa que eu estou usando só esse equipamento, sem o refletômetro. O modo de descarga vai continuar no meio, porque eu vou usar esse equipamento agora como um high pot. Output eu deixo no 0 por enquanto. E aqui não é descarga, eu vou usar high pot, que eu quero saber o nível de tensão. Então eu ponho no modo de tensão high pot. Aqui eu deixo também em 9 kV e o procedimento vai ser dar um start e eu posso começar a subir a tensão. Quando eu subir a tensão e o meu quilovoltímetro chegar no nível da falha, ele vai dar umas deflexões. Isso significa que a gente enxergou o nível da falha. E também o miliamperímetro, ele vai dar umas deflexões para cima, significa que está centelhando. Quando eu identifiquei o nível de tensão da falha, eu volto para o 0, o meu ajustador aqui, e dou um stop. Significa que eu já sei qual que é o nível da minha falha. Para finalizar agora o processo de localização, a gente vai voltar a usar o refletômetro. Então eu já sei que é 4 kV. Como eu faço? Volto para o modo radar, que é o modo do refletômetro. Aqui continua no meio. Esse modo contínuo é sempre, só vai usar depois quando a gente quiser escutar a falha. Então aqui continua no meio. Agora eu vou usar o refletômetro, eu coloco no modo de descarga. Aqui já vai permanecer em 9 e eu vou dar o start. Nesse momento eu vou subir o meu equipamento, a tensão, até um nível um pouco superior ao que eu tinha identificado com o high pot. Então vamos imaginar que eu achei 5 kV. Então você pode colocar 7, 8, um pouco a mais e você vai verificar por aqui. Então o equipamento ele carregou o capacitor
mas ele ainda não descarregou no cabo. Eu volto para o refletômetro vai estar dessa forma. O que eu devo fazer agora? Eu devo apertar esta função aqui, que é a Arc Reflection. Significa, nesse momento, eu vou só voltar a linha para baixo aqui, porque a gente havia subido ela, a tela vai aparecer dessa forma, quando a gente apertar o Arc Reflection. Isso significa que a linha vermelha é a linha do refletômetro e a linha preta é a linha que vai mostrar depois que eu der o pulso. Então aqui elas estão idênticas e aqui está aparecendo a mensagem: aguardando pelo tamper. Tamper é o gerador de impulso. Então tá tudo certo, a gente já está aqui posicionado no final do cabo, nesse caso aqui 1745. Eu preciso agora aplicar um pulso no cabo para eu poder identificar aonde foi a falha. Então ele está aguardando. Nesse momento, como eu já ajustei, meu capacitor já carregou, já está no nível de tensão, aqui eu já coloquei no valor adequado, eu tenho simplesmente que vir agora e dar um pulso aqui. Quando eu dou um single pulse para cima, significa que o capacitor descarregou, o meu quilovoltímetro vai me dar uma leve deflexão, para baixo, significa que ele conseguiu injetar tensão no cabo. E o meu miliamperímetro vai dar uma deflexão para cima, mostrando que houve um curto. Nesse caso, o pulso foi enviado. Quando o pulso não é enviado, quando a gente aperta single pulse, dá um barulho um pouco como se fosse xoxo dentro do equipamento, significa que ele não conseguiu enviar a tensão. Quando ele envia a tensão, a gente escuta o solenoide dentro dele, dando a batida, e significa que a tensão foi. E aqui, no gráfico preto, a gente vai ver uma deflexão para baixo, no ponto. Então, ela vai aparecer bem clara. A gente vai pegar o cursor, que é o right marker, e vai levar até o ponto dela. Vamos imaginar que ela fosse aqui, nesse ponto. Quando é um curto, é uma deflexão para baixo. Quando eu chegar nesse ponto que eu marquei aqui, vai aparecer a distância aqui embaixo. Então esse é o ponto da falha. Para eu poder comparar uma curva com a outra, eu pressiono Tracing e vou subindo até que uma curva fique em cima da outra, porque aí facilita muito para a gente visualizar. O ponto em que a linha preta saiu para baixo da linha vermelha é o local da falha. Então a gente já vai posicionar, right marker é esse cursor. Eu posiciono naquele local e já sei o local da falha. Finalizando, vamos imaginar que apareceu aqui 1.400 metros. O que eu devo fazer agora para finalizar? Ajustar o equipamento para ele ficar aplicando pulsos contínuos. Então, a gente já sabe mais ou menos onde é a distância, já enxergou. Então agora eu vou voltar para o modo direto. Vou colocar no modo contínuo. Antes deveria, claro, apertar, você tem que voltar para o 0. Dar um pulso para descarregar, mandar alguma energia que tiver ainda no cabo. E depois aperta Stop. Então sempre é bom dar um pulso antes de terminar, depois do ensaio. Porque se tiver alguma energia aqui, ele manda para o cabo. Então, a gente já deixou no 9. Aqui a gente vai voltar para o modo direto. Vai ficar em capacitor discharge da mesma forma, porque agora eu vou ficar descarregando. Só que agora eu vou colocar no modo contínuo. Quando eu ponho no modo contínuo, ele vai ficar aplicando tensão, descarregando pulsos em tempos regulares de 6 até 10 segundos. Então aqui eu ajusto, vocês podem deixar em 6 segundos, por exemplo. Então ele vai carregar o capacitor e descarrega, carrega o capacitor e descarrega. Aí você já vai ter algum operador lá no local onde foi identificado com o refletômetro e vocês vão escutar um estalo, um barulho bastante intenso. Já sabendo onde é, só finalizar, stop, volta para o 0, operação concluída. É isso, pessoal.